Pouco o Clóvis, né? Clóvis, qual é a sua visão sobre a necessidade, né, de regulamentação das redes sociais? Também na sua avaliação, quais seriam os principais desafios diante dessa regulação? Eu acho que vocês resumiram bem, né, os aspectos que são tensionados aí com a sociedade, com o poder judiciário e com o legislativo, né? Claro que a questão regulatória ela vai caber ao legislativo, mas a gente tem que entender também que esse ponto ele foi bem pressionado pelas big techs, como vocês colocaram. A gente teve a tentativa, né, com o PL 2630, que já vem desde 2020. Então não é uma discussão super recente, né? E que foi engavetada, né? Assim, teve uma pressão muito grande da indústria de tecnologia e que essa pressão ela acaba sendo danosa para quem é usuário, porque o PL 2630, né, que foi apelidado de PL das fake news, ele é muito mais amplo do que isso. Ele trata da regulação, né, da questão de transparência também dos dados e da utilização desses dados, mas também da responsabilização dessas plataformas digitais em crimes bem tipificados, né? A questão de racismo, violência contra a mulher, incitação a suicídio, a automutilação. Então, são questões bem específicas ali e danosas, né? De forma muito real à população, então, de uma maneira pública. Então, deixar apenas que seja uma decisão das plataformas, a questão da regulação, sem uma regulação da indústria, como você colocou, a gente já tem essa regulação em outras indústrias, como é o caso dos veículos de televisão, como é o caso das farmacêuticas, enfim, indústria de medicamentos, né, indústria de alimentos, bebidas, a gente tem uma regulação para isso. Então, impor esses limites, né, e quais são as fronteiras ali que a gente tem entre público e privado, para a gente não ter uma privatização nem da moral, nem desses potenciais crimes que ocorrem na internet. Mas a gente viu ali também um processo de tentativa de esvaziamento da discussão pública. Quando aconteceu esse caminho do PL 2630, né, essas empresas foram chamadas a participar de audiências públicas e não participaram com seus representantes legais. Então isso também mostra um processo pelo qual existe uma monetização dessa economia da atenção. Então, é óbvio, né, que esses conteúdos potencialmente ilegais também recebem muitas curtidas, muito engajamento, muitos comentários. E isso acaba sendo monetizado tanto pelas plataformas como para aqueles que produziram conteúdo. Então, alguém tem um interesse em manter também esse conteúdo. Como já foi colocado também na discussão jurídica, esse processo de remoção dos conteúdos, ele leva um tempo. E até ser removido, ele já causou vários danos, né? Essa discussão já foi circulada em outros veículos de comunicação, em outros perfis e assim por diante. Então, essa remoção pela plataforma, né, seria uma forma de antecipar essa decisão. E aí entra também uma questão que é a da censura prévia, né? Se isso não seria uma censura prévia do perfil e não do conteúdo em si, né, que aí reduziria uma possibilidade do usuário, ou penalizaria, digamos assim, o usuário da plataforma. Então essa também é uma discussão, mas de novo, que deve ser feita pela tramitação de um projeto de lei, pelas audiências públicas, em que inclusive, né, existiu uma tentativa de incluir as organizações que são responsáveis por essas plataformas, as big techs, para tentar chegar num consenso, e que não foi possível. Então, acho que essa visão que bem colocou ali da forma do direito, existe uma especificação que agora está sendo tratada pelo artigo 19, né, do Marco Civil, que a gente lembra que já tem 10 anos, então em 10 anos, né, muita coisa mudou também, né, o potencial que a gente tem nas mídias sociais, nas redes sociais, de transformar a realidade é muito maior hoje do que há 10 anos atrás, e a gente tem sentido isso na pele, né, não só com esse último atentado, também com as questões já colocadas ali pelo debate do X, né, antigo Twitter, e outras, como é o processo de violência nas escolas, cyberbullying, a questão também de automutilação incitada por jogos
para jovens. Então, todas essas questões são envolvidas quando a gente fala de regulação de redes sociais. E a gente tem uma tendência a levar ela para a ideia de que toda a manifestação privada, né, vai ser passível de uma censura ou de uma limitação na sua liberdade. E não é bem assim. Né, quando a gente fala desse PL e de outras propostas, né, de leis, como é o caso de uso das redes sociais por crianças e adolescentes, como é o caso da inteligência artificial, que também tem sido discutida recentemente, a gente vai entender que a gente precisa refletir e não só utilizar os recursos tecnológicos, né, porque a gente tem ali potencialidades que são muito benéficas, mas também a gente tem ali possíveis limitações desse uso da tecnologia e potenciais conteúdos criminosos também nesse ambiente.